hoje o programa vai falar do caos operacional que existe numa área estratégica de uma companhia, que é a área do marketing. E a gente, para falar, desenvolver, receber dados inspiradores, aí eu vou receber aqui no estúdio o Victor Delorto, CEO da Deskify e um especialista em tecnologias para marketing. Victor, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, diretamente de Porto Alegre, né? Porque a sua base fica toda em Porto Alegre, mas seus principais clientes estão aqui em São Paulo. Exatamente, isso mesmo. Olha só, deixa eu chamar a atenção, porque a Deskify fez uma pesquisa em que revelou um dado bem preocupante. Ela mostra que 94% dos profissionais de marketing enfrentam um negócio, um conceito que eles chamam de caos operacional. Victor, o que é o caos operacional? Ótimo. Bruno, o caos operacional, ele descreve a realidade de muitos times de marketing. É você ter um alto volume de trabalho, de uma forma desorganizada chegando para esse time, com prazos de entrega quase que não... Irreais, exato. E aí você se perde na prioridade, você perde a estratégia desenhada e acaba que só para você passar o dia exige muita energia do seu time, que acaba desmotivando, gerando um alto índice de burnout nesse time, enfim, e desmotiva, né? Qual é hoje a maior dor da área de marketing das companhias brasileiras? Eu diria que, de uma forma muito sucinta, é a falta de ferramenta especializada para o marketing. Você vê, a tecnologia avançou muito e muitas dessas tecnologias acabam mirando da porta para fora da empresa. Então, você tem incríveis ferramentas de como você ter contato com o cliente, de fidelização de cliente, mensageria. Mas quando você olha da porta para dentro, você vê um cenário de um time de marketing que precisa usar ferramentas que não foram feitas para fluxos de marketing, que a gente chama de ferramentas genéricas, e essas ferramentas acabam mais atrapalhando do que ajudando, por não entender a dinâmica do time. Então, eu diria assim que a maioria dos times de marketing, de empresas renomadas, ainda trabalham em Excel, em pleno 2025. Isso você está falando de companhias grandes brasileiras. Times de marketing de 30, 60 pessoas. Não, mas isso que você está falando é de extrema relevância, porque a gente está falando, isso eu falo nos meus programas aqui da Jovem Pan, o Show Business, o Sociedade Digital do André Miceli, também do Carlos Arnos, fala com muita frequência sobre inteligência artificial, sobre a aplicação da inteligência artificial, e você vem me dizer que equipes de companhias extremamente relevantes no Brasil ainda usam Excel? Exato. Eu estive, Bruno, recentemente com 50 CMOs de empresas muito renomadas, onde eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para eles sobre a aplicação de inteligência artificial no marketing. Embora eu apresentei as tendências, e tem muitas que a gente pode falar aqui também, o mais importante puxão de orelha que eu dei nos CMOs foi: se você não tem um processo definido, se você não tem o time trabalhando com tecnologia nos aspectos básicos de processo, de documentação, de centralização do trabalho em uma só ferramenta, não adianta você usar a IA. Porque a IA, uma vez aplicada num caos, ele só vai te gerar mais caos, na verdade. Então, essa foi a principal mensagem que eu deixei nessa oportunidade para os CMOs. Eu acho que é uma mensagem muito válida para quem está nos ouvindo também. A IA, ela te entrega o que você pede. Então, se você não tem clareza do que você precisa fazer, de qual é a prioridade... O mais importante é a pergunta que você faz para a IA, né? Exatamente, exatamente. Tá. Agora, qual que é o papel, falando especificamente de inteligência artificial, qual que é o papel que a inteligência artificial pode, de certa forma, eu falar em revolucionar a área de marketing é muita pretensão, mas de alguma forma transformar a área de marketing numa área mais eficiente, mais produtiva? Sim. Com AI, evidentemente. Exato. A IA, ela tem essa característica de trazer eficiência. Isso é super importante porque nós, dos times de marketing, somos muitas vezes contestados sobre ROI,
é visto hoje como uma área de custo dentro de uma companhia. Então, a IA ela vai nos ajudar a fechar esses ciclos de eficiência de trabalho mais rápido. Então, desde o planejamento até você colocar uma campanha na rua, você vai fazer isso mais fácil. E aí ela pode entrar em diferentes cenários, tanto na fase de ideação, né, de ideação das ideias, do que a gente pode fazer para uma campanha, na produção de uma campanha. Então, hoje você já consegue gerar imagens de acordo com o guideline da marca, substituindo photoshoots, por exemplo. E você também pode usar a IA para fazer a segmentação dos criativos da campanha, para você ter uma comunicação mais efetiva com cada um dos seus clusters de compradores ou até a individualização dos seus compradores. Então, a IA ela pode ajudar de diversas formas. Eu acho que o termo revolucionar não é tão distante. Não, de revolucionar. A revolução do marketing com IA ela é nítida. Só fica esse dever de casa, né? Se o marketing está preparado para dar esse próximo passo. Não. Você falou há pouco que estava usando o Excel. Então, eu acho que tem um passo aí, tem muito trabalho pela frente. Tem. Vejo da mesma forma. Olha só, tem um conceito que vocês usam e que uma parte do mercado também usa, que é o marketing multilocal, né? Porque o marketing multilocal é considerado uma tendência. E vocês têm defendido muito isso. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o marketing multilocal. Perfeito. Bem, Bruno, trabalhar no marketing já tem os desafios que a gente comentou. E só que esses desafios eles se multiplicam quando você trabalha numa marca que tem um conceito de rede. Uma rede de franquia, uma rede de lojas próprias, rede de unidades da própria marca. Porque nesse conceito você tem uma marca que depende de diferentes lugares, diferentes praças para se apresentar, e você fica de mãos atadas quanto à execução da campanha. Então você vê uma rede de franquia que precisa executar uma campanha com excelência, como se planeja uma campanha, você tem 100, 200, 1000 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Tá. E você precisa que o gerente daquela loja ou o franqueado daquela loja, enfim, execute conforme o planejado. E isso é o conceito de multilocal. Uma marca, múltiplos pontos de venda, o que faz elevar o caos que a gente estava falando. Né? Porque você tem aí mais canais, mais mensagens específicas. E se você não está preparado para organizar isso, a sua marca sente, você perde eficiência no seu time, e aí você acaba, enfim, trocando os pés pelas mãos. Mas você deu um exemplo muito bom, né? Você deu um exemplo sobre as franquias brasileiras, né? O Brasil tem franquias dos mais variados setores. Você tem de óculos, você tem de lavanderia, você tem de alimentação, é riquíssima em alimentação. E aí tem franquias aí de 1000 lojas, 5000 lojas. Como unificar uma campanha, por exemplo, de marketing, atingindo o consumidor de cada município brasileiro em que essa franquia está instalada, até o gerente, o treinamento dele que ele tem que ter. Como fazer isso? Volto a usar a palavra que eu já usei aqui. Como transformar isso numa coisa eficiente? Bem, como a gente estava comentando, muitas redes, elas usam e-mail, elas usam Excel. Então, comumente, como eu comentei, de marcas renomadas, recebem de 200 a 400 e-mails de pedidos dessas franquias, dessas unidades, para poder fazer um marketing mais agressivo, um marketing de guerrilha, seja por preço, por estoque que está preso naquele ponto de venda. E esses e-mails acabam virando uma pilha de trabalho na sede da companhia. E aí você tem alguém tem esse dever de pegar esses e-mails, botar num Excel e botar isso para trabalhar. Não tem como, em 2025, você fazer isso. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar sendo tanto pioneiro nesse movimento de trazer o conceito de marketing multilocal para o Brasil, e a gente tem ajudado diversas marcas, né, entre Domino's Pizza, o Grupo Spoleto, em diversos segmentos diferentes, a fazer isso de uma forma eficiente. E aí é uma maneira simples, né, você colocar o Dasfy na sua operação e centralizar. Isso que eu ia perguntar. Você está citando aí alguns dos seus clientes, vocês atuam em diferentes setores da economia brasileira. Você citou o Domino's.
Como é que ela usa? Vocês têm uma plataforma, é isso? Exato. Uma plataforma de gestão ali. Isso. Nós temos uma plataforma, um software, que vai unir todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, nós vamos ter as pessoas dos administradores da ferramenta, que é o diretor, o coordenador, o analista de marketing. Nós temos também pessoas que podem ser do trade marketing, aí a gente já começa a unificar áreas para fazer o mesmo trabalho. E do outro lado, todos os pontos de venda vão acessar também essa ferramenta. Então veja como a gente traz todos os stakeholders, todos os interessados de uma campanha de marketing ali para dentro. Então o primeiro passo é você acessar o Deskify, seja como administrador para abastecer e colocar ali as campanhas, as novidades para a sua rede, ou você... Como se fosse uma comunicação mesmo. Exato. Ali imediata. Você coloca Exato. na plataforma. Então é desde uma comunicação imediata até... A gente também passa pela centralização dos ativos. Então todos os materiais promocionais, os cardápios vigentes, das campanhas vigentes, os pontos de vendas podem acessar, customizar para colocar um endereço, para colocar o preço específico conforme cada marca desejar. Você também tem a vigência das campanhas e as tarefas que os pontos de vendas precisam fazer para que essa campanha seja executada com sincronia em todo o Brasil, né? E até no mundo, né? Hoje o Deskify é utilizado de forma mundial por algumas marcas e na América Latina também. É legal a gente chamar a atenção e a gente fazer aqui um programa especial sobre as transformações do marketing, porque se a gente analisar, anos e anos atrás, você tinha, em geral, grandes companhias, eu vou citar do Brasil, elas usavam, as grandes companhias, né? Elas usavam materiais tidos como certeiros para atingir uma massa de audiência. Em geral, a TV aberta. Em geral, programas com muita audiência na TV aberta. E isso mudou, Victor, radicalmente nos últimos tempos, né? Exato. Porque para você atingir ali ou uma massa ou o público certeiro que você quer, não é muitas vezes numa TV aberta ou no principal programa de uma emissora de TV aberta. Você tem outros meios e claro que a digitalização, é claro que as redes sociais tem um profundo papel nessa mudança toda, Exato. né? Exato. Você tinha essa centralização em TV aberta e hoje a gente tem, os times de marketing têm diversas ferramentas, né? A gente passa por influenciadores, a gente passa pelas redes sociais, a gente passa pelo mundo offline, que ainda é muito vivo e traz bons resultados também, os outdoors, material de aeroportos, por exemplo. Só que você precisa ter uma visão de consistência. Então você tem multicanais, mas qual é a mensagem que você está colocando em cada canal? Se ela está sendo estrategicamente, intencionalmente pensada, ou se ela está sendo simplesmente estou cumprindo um cronograma de mídia aqui, estou colocando, mas não sei qual resultado esperar dessa ação. Então quando você vê esses diversos canais que o marketing tem, é o que eu falo, se você está se apoiando em Excel para ver tudo isso, eu tenho certeza que a sua energia está em operação e não estratégia. Victor, você atua no varejo, na saúde, na alimentação, que mais? Moda? Estamos em moda, estamos em indústria também, indústria automobilística, indústria de agroinsumo, serviços financeiros. Quais as diferenças em relação às dores que todos esses setores têm em relação ao marketing? É bem nítido, Bruno, quando você passa a atender uma indústria, você entende o cuidado que se tem com uma campanha. Porque uma indústria, a campanha, ela geralmente está levando em consideração o processo de inovação do produto. Então, se planeja e depois você vai fazer a campanha. E uma vez que essa campanha ela perdura por mais tempo, porque a indústria roda num volume diferente. Você vai para o varejo, é outro mundo. A velocidade, a dinamicidade é muito maior. Então, no varejo, seja ele alimentício ou de moda, de bens de consumo, é muito mais rápido, né? E se concentra muito mais no segundo semestre. A partir do Dia das Mães, ali você tem o grande resultado do varejo, acontece no segundo semestre. E do lado de serviço, eu acho que assim, o que eu posso dizer é que o serviço entre esses pontos é
é um marketing que ele é mais demandado da força de venda, dos seus distribuidores, do que está chegando, e aí ele vai executando mais. Ele segue menos um calendário institucional, ele é mais um marketing mais reativo. Acho que essas são, assim, principais características que moldam. É claro, tem empresas dentro desses segmentos que operam de formas diferentes, mas, para colocar assim, acho que essas são características gerais. Você que lida diariamente com as mais variadas empresas, né, na sua companhia, qual que é o segredo hoje para se comunicar bem? A comunicação, ela passa muito, Bruno, de você saber o que o seu cliente está fazendo, aonde ele está em termos de rotina, o que ele consome de material, e você conseguir se apropriar de uma micro-rotina. Você se apropriar de um pedaço da atenção dele que foque em conteúdo, que foque em algo bom para o seu cliente. Porque hoje a gente gasta muito dinheiro no marketing, com mídia paga, por exemplo, nas redes sociais, para interromper a atenção dos nossos clientes. Né? Para interromper? Exato. A gente aparece antes do vídeo que a gente quer assistir. Isso. A gente aparece... Você quer assistir aquele vídeo, você quer assistir umas... Não, você está assistindo uma série, um filme. Isso. No meio do filme, você para e tem a propaganda ali. E a gente... Olha que reflexão interessante, né, Bruno? A gente começa a ver propaganda em streaming. Exato. Que era o que nos tirou das televisões. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, até ferramentas... Lembrando sempre que você determinou isso, né? Porque, na verdade, você paga um valor menor, no caso que eu estou falando da Netflix, né? Eu acho que outros serviços também têm isso. Você paga um valor menor, mas com a condicional de que vai ter propaganda ali, publicidade ali no meio, né? Então, eu acho que o segredo da comunicação é você entender muito bem o cliente, aonde ele está e o que ele está consumindo, para você conseguir gerar valor para ele. E não ficar pagando para interromper a atenção dele.